Fala, chega junto, cai dentro, fecha comigo e bate de frente. Torna-se questão urgente a recuperação imediata de Rodrigo Caio para que possa atuar na partida de volta da Copa Libertadores, oitavas de final contra o Racing. Gabigol, Pedro e Isla também geram expectativa para ficarem à disposição do técnico Rogério Ceni. Zagueiro Natan desmente súmula do árbitro venezuelano que afirma tê-lo expulsado por ter sido xingado pelo jogador. E a crônica que você já conhece com análise tática do especialista Wagner Serpa, do site Urubu Interativo. Ficou curioso, né? Então te prepara porque a partir de agora é tudo nosso. Mengão vem pisa do ataque, ajeitou, bateu o golaço! Gol! Este que é mais um quadro da playlist pós-jogo. Já chega largando aquele like. E se você quiser permanecer sempre muito bem informado sobre tudo o que acontece no Flamengo, tá vendo essa marca d'água aqui? Esse botãozinho vermelho no canto do seu computador, ou então essas letrinhas vermelhas abaixo do vídeo no seu smartphone? Então esse é o botão inscreva-se. Clique no botão inscreva-se no canal, assinale o sininho de notificação e fique sempre por dentro de tudo que rola no Mengão. E se você quiser me seguir nas redes sociais, ó, o link tá aqui no alto da sua tela. Mas vamos lá com a informação, até porque tem muita informação, então peço que você acompanhe este vídeo até o final. E o Flamengo trata como urgência a recuperação imediata do zagueiro Rodrigo Caio, jogador que já está em fase final do tratamento na lesão na panturrilha direita. Na semana passada ele foi submetido a exames que constataram que já existe uma cicatrização da lesão, estiramento que aconteceu na panturrilha quando ele se recuperava já de uma outra lesão que ele havia contraído quando a serviço da seleção brasileira, mas que essa cicatrização ainda não estava completa e que por isso o jogador não poderia ficar à disposição da comissão técnica para retornar aos trabalhos no gramado e, se fosse o caso, ser relacionado para as partidas. Durante a semana ele será submetido a novos exames de imagem para constatar se agora esta cicatrização está completa. Só explicando, a lesão que teve o Rodrigo Caio, houve uma ruptura, um rasgo no tecido fibroso, no músculo do jogador. E existe todo um cuidado, existe toda uma precaução, porque caso ele seja liberado de maneira precipitada e a lesão não tenha sido completamente curada, existe a possibilidade desse rasgo, dessa ruptura, ficar ainda maior. E aí o jogador precisaria de um período também maior para a sua recuperação e até mesmo ficar fora da temporada. A exemplo do que aconteceu com o Thiago Maia, que comprometeu ligamentos do joelho e agora terá que passar por cirurgia ainda não marcada sem a autorização do departamento médico do Lille da França, ao qual os direitos econômicos do atleta estão vinculados. Portanto, existe este cuidado. No entanto, se estes exames constatarem que Rodrigo Caio já está plenamente recuperado, ou seja, a cicatrização de sua lesão está completa, ele poderá ser liberado para a transição para o campo, fazer um trabalho de recondicionamento muscular e em 5 dias, ou seja, até a próxima terça-feira, ele já estaria apto a ficar à disposição do técnico Rogério Ceni. Lógico, são 20 jogos desde a estreia da seleção brasileira nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Isso lá em setembro. E lógico, o jogador está com falta de ritmo e isso pode pesar negativamente em sua resistência no campo durante os 90 minutos. Mas eu diria que se ele conseguir resistir pelo menos um tempo, ainda assim o Rodrigo Caio tem que começar jogando. Até porque Matheus Tuller, que foi titular diante do Racing, foi expulso. E Natan recebeu cartão vermelho no banco de reservas. Ou seja, se Rodrigo Caio não se recuperar, a possibilidade maior é de que a zaga do Flamengo seja composta por Gustavo Henrique e Léo Pereira. Haja Rivotril, hein, para aturar isso aí. Agora, com relação ao Natan, o árbitro venezuelano Alexis Herrera, fraquíssimo, diga-se de passagem, e um erro colossal da Conmebol em colocar um árbitro de uma praça em que o futebol é o quarto esporte nacional para apitar um jogo de importância, como de oitavas de final da Libertadores, envolvendo um argentino e um brasileiro, completamente perdido, envolvido, pressionado, intimidado pelos jogadores das duas equipes, cometeu uma série de erros. A expulsão do Tuller eu não achei. Muita gente considerou que ele exagerou.
Diga-se de passagem, ele aplicou o cartão amarelo e, por orientação do VAR, trocou o amarelo pelo vermelho. E eu diria, foi sim uma falta passível de expulsão. Não dá para passar pano no Tuller, que vinha até realizando uma boa partida pelo Flamengo. O problema é que ele expulsou também o Natan, e na súmula publicada pela Conmebol, ele colocou que foi xingado pelo zagueiro, que negou veementemente esta informação em suas mídias sociais. E eu, particularmente, conheço o Natan desde a base do Flamengo. Um jogador de conduta irrepreensível, não xinga nem os próprios companheiros, não xinga os adversários e muito menos jamais cometeu este ato com a arbitragem, seja na base, seja nas partidas em que ele foi aproveitado entre os profissionais. Muito provavelmente, alguém do banco de reservas pode ter proferido palavrões orientados ao árbitro, que não houve, vamos dizer assim, não soube de quem partiu, escutou o galo cantar e não sabe da onde, e aí simplesmente escolheu alguém no banco de reservas para aplicar o cartão vermelho. Mas foi muito infeliz porque tirou aquele que poderia ser o substituto do Matheus Tuller na partida de volta. Lembrando que Natan, muita gente, mas o Natan joga pelo lado esquerdo. O jogador é ambidestro. Tanto que, na base, ele compunha a zaga ao lado de Otávio. Era Natan e Otávio. Otávio, sim, ele, que é canhoto, atuando pelo lado esquerdo, e o Natan pelo lado direito, não haveria problema nenhum. No entanto, o atleta recebeu cartão vermelho e, independentemente de ter falado ou não, de conseguir provar ou não, vai ter que cumprir suspensão automática. Foi aí um grande problema, um grande prejuízo causado pela ruindade, pela pouca capacidade do árbitro que apitou Racing 1, Flamengo também 1. Outras preocupações já não são tão grandes. A exemplo do Rodrigo Caio, Gabigol, Pedro e Isla também suscitaram alguma preocupação. Maurício Isla sentiu uma fisgada na parte posterior da coxa direita, ainda no aquecimento antes do início da partida, no reconhecimento do gramado. Conduzido pelo diretor médico do Flamengo, Dr. Márcio Tanuri, de volta ao vestiário, continuou reclamando de dores e acabou vetado. René foi o lateral direito na partida desta terça-feira, a muito contragosto da minha parte. Para mim, Mateuzinho deveria ter começado, embora não tenha comprometido defensivamente. René, ofensivamente, foi completamente nulo e o jogador não ajudou o Flamengo ofensivamente pelo lado direito, com Everton Ribeiro, que terminou sobrecarregado no setor. Mas Isla, a princípio, não sofreu uma lesão séria, continua sendo observado, mas a tendência é de que consiga se recuperar a tempo de enfrentar o Racing no jogo de volta no Maracanã na próxima terça-feira. O mesmo acontecendo com Gabriel Barbosa, o Gabigol, que reclamou de incômodo na coxa direita, a mesma coxa da qual ele havia sofrido uma lesão que o tirou das últimas partidas do Flamengo, colocou uma bolsa de gelo no local quando estava no banco de reservas. As imagens que foram transmitidas pelo SBT, no entanto, não há lesão, apenas uma precaução com relação ao retorno do atleta, que está sendo feito de maneira gradual. E existe a esperança de que ele já esteja 100% recuperado de qualquer incômodo para o jogo de volta com o Racing. Pedro, jogador, também já está em fase final de recuperação de sua lesão. E a expectativa é de que ainda esta semana ele retorne aos treinos com bola. Isto acontecendo, ele também fica à disposição do técnico Rogério Ceni, que assim tem muito mais oportunidades, muito mais possibilidades de armar a equipe diante do clube argentino. Lembrando que o Flamengo precisa de um empate em 0-0 para garantir a classificação pelo critério de gol qualificado. O gol marcado no empate em 1-1 com o Racing é critério de desempate e, portanto, o 0-0 classifica. Empate em 1-1, disputa de pênaltis. Qualquer outro empate com gols dará a vaga para o Racing. Quem vencer passa para as quartas de final da competição internacional. Mas vamos saber o que ele achou desta partida? Meu amigo Wagner Serpa, colunista do site Urubu Interativo. E aí, Wagner, conta pra gente qual foi a sua análise tática deste confronto.
Fala, meu amigo Mauro Santana, alô galera do canal, aqui Wagner Luiz Serpa para resenha, análise pós-jogo de Racing e Flamengo, jogo de ontem à noite na cidade de Avejaneira, na Argentina. Partida válida pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Pessoal, nos dias que antecederam esse confronto, muito se ouviu falar que o time do Racing andava mal, que estava em crise e que atravessava uma má fase. De fato, eles realmente não vivem um bom momento. Mas sabemos que jogar contra os hermanos em qualquer situação é sempre complicado e temos que reconhecer que os argentinos sabem muito bem como jogar uma Libertadores. Não é à toa que já venceram 25 edições do torneio. A batalha de ontem, no estádio El Cilindro, foi de fato equilibrada e foi também debaixo de muita chuva. Dadas as circunstâncias, o empate até que foi um excelente resultado para o time da Gávea. O Flamengo veio a campo num desenho 4-2-3-1. Rogério Ceni abriu mão do 4-2-4 que vinha utilizando. O que ele fez foi abrir Everton Ribeiro na direita, como de costume, mas ao invés de enfiar no comando do ataque Bruno Henrique e Gabigol, como em jogos anteriores, ele preferiu colocar Bruno Henrique, o BH27, na esquerda, colocou a Arrascaeta como uma espécie de elo de ligação, jogando mais centralizado, mas por trás do Gabigol, que ele sim vinha como homem de referência lá na frente. A intenção era exatamente povoar mais o meio de campo com o intuito de ter superioridade numérica naquele setor do campo. O Racing, time do treinador Becasec, iniciou o confronto marcando forte e marcando alto. Resultado disso foi novamente a extrema dificuldade na saída de bola do Flamengo. A verdade, galera, é que os rivais não são bobos e eles já estão ligadinhos nessa falta de qualidade da defesa rubro-negra e querem, evidentemente, explorar essa deficiência nas costas de jogadores como o René, que ora joga mal na esquerda, ora joga mal improvisado na direita. Tuller, que ontem teve também uma péssima atuação, mas ninguém se compara à letargia e à incompetência de Léo Pereira, um dos piores zagueiros que já passaram pela Gávea. E é impressionante a pífia performance do atleta. Ele erra passe, erra cabeçada, erra cruzamento, erra lançamento, erra posicionamento, ele erra tudo. Dá medo de ver essa defesa rubro-negra jogar e já passou da hora do treinador olhar com mais cuidado e carinho para o banco de reservas, porque tem gente lá que pode entrar. Tanto que aos 12 minutos, após um bote errado do defensor Léo Pereira, deu origem à jogada do gol do Racing. Vamos combinar que o goleiro Diego Alves também deu uma colaborada naquele lance, permitiu o 1-0. Por sorte, a resposta do Flamengo foi imediata. 2 minutos depois, em contragolpe, um contragolpe fatal, Bruno Henrique arrancou pela esquerda, cruzou de trivela num belo lançamento para Gabigol, que dentro da área igualou novamente o placar. Inclusive, o bom rendimento de Bruno Henrique foi o ponto alto da primeira etapa. O atacante parece recuperar a velha forma, com boa movimentação, muita velocidade, bons passes e também com um belo chute que explodiu no travessão. Após o intervalo, o time de Rogério Ceni voltou bem pior, não conseguia ter a bola, dava ainda mais espaços para os donos da casa e os erros defensivos perduravam, jogada após jogada. O Racing chegou a converter 2 gols durante a etapa final, mas ambos foram anulados pelo fraco árbitro venezuelano. Aos 36 minutos do segundo tempo, o zagueiro Tuller ainda foi expulso por uma entrada meio que maldosa de carrinho no adversário, que tornou ali os últimos minutos da partida como um jogo um tanto quanto dramático. No final, o time do Ninho conseguiu segurar o empate e trouxe a decisão da vaga para o Rio de Janeiro. Diga-se de passagem que, diante da fraquíssima apresentação de seu sistema defensivo, o atual campeão foi no lucro. Pessoal, embora o cenário não seja lá um dos mais favoráveis, o que nós, torcedores, acreditamos é que o grande objetivo do Flamengo no ano ainda seja o tricampeonato das Américas. E é exatamente por isso que temos a certeza que o que está sendo mostrado em campo não será suficiente para ser campeão. Nós, rubro-negros de alma, conhecemos o tortuoso caminho até a final. Sabemos dos percalços, da extrema dificuldade, do suor, do sangue e das lágrimas. Porque nós estivemos em Lima,
de corpo presente ou em pensamento, todos nós estivemos lá. E por isso sabemos que jamais será por acaso ou por obra do destino que algum mortal vai conquistar a tão almejada taça. Não! Libertadores é diferente, meu amigo. É única. É o torneio mais duro e mais complexo do planeta. A glória eterna é para poucos. Grande abraço a todos. É com você, meu amigo Mauro Santana. Esse então, meu amigo Wagner Serpa, ele que é colunista e sempre após os jogos do Flamengo publica a sua crônica no site Urubu Interativo do meu amigo Wesley Ramon. Se você quiser, é só conferir no site Urubu Interativo. E você, concorda com o Wagner com relação à partida de ontem entre Flamengo e Racing? E sobre o retorno de Rodrigo Caio, você está esperançoso de que ele possa enfrentar o Racing na partida de volta? Deixe abaixo o seu comentário. E se você quiser me seguir nas redes sociais, o link está na descrição do vídeo e aqui no alto da sua tela. Também estamos no Telegram. Se você tem um aplicativo, vá até o link na descrição, entre no Telegram, acesse o nosso canal, se inscreva e passe a receber os links dos vídeos assim que eles forem publicados aqui no YouTube. Tá a fim de ganhar o manto sagrado novinho em folha? Então, temos a promoção do clube de membros e do número de inscritos. Para saber mais, acesse este vídeo que aparece no card. O link também está na descrição. Ele é curtinho, tem menos de 1 minuto, mas explica detalhadamente tudo o que você precisa fazer para concorrer a uma camisa oficial do Flamengo. Gostou das réplicas das taças que enfeitam aqui o cenário? Então, você também pode ter uma na sua casa para tirar aquela onda. Fale com o meu amigo Jarbas das Taças. Os contatos estão aqui na descrição, inclusive o Zap. Não esqueça de dizer que foi o Mauro que te indicou para você ganhar um descontão. E se você tem precatórios a receber do governo federal, não os venda sem entrar em contato através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição. Não saia sem antes deixar o seu like e não vá embora. Tá vendo uma dessas janelas que abriram aqui na sua tela? Então clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal através de uma de nossas playlists, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão.